de trazer, sabe, uma pessoa assim, com uma bagagem imensa de conhecimento, de experiência e partilhar isso com a gente aqui no Mais Saúde. Isso que é o bom da história, vamos dizer assim. Isso que é o bom, a gente partilhar isso daí. A gente está hoje aqui também agora com a Sheila. Sheila, seu nome, sobrenome, gente, ela vai ensinar a gente aqui, vai me ensinar. Vamos lá, vou deixar você pronunciar, porque é um nome meio russo. Isso, é russo? Isso. Já olha como que eu sou bem inteligente. É Sheila Novakovsky. Sheila Novakovsky, origem polonesa, russa, na época que a Polônia ainda fazia parte do território russo, até daquelas bandas de lá. Nossa, mas é muito chique. Olha como que a gente fica aqui importante. Sheila, uma boa noite. Obrigado por você estar partilhando com a gente isso aqui no Mais Saúde, trazer isso para a comunidade, que a gente está assim tão longe do nosso território, né, da nossa cidade, dos nossos familiares lá no Brasil, porque você pensa, a Sheila não é daqui não, a Sheila é lá do Brasil, lá de Curitiba. Exatamente. Beijo para Curitiba, Fábio, minha amiga do coração. Eu agradeço muito a oportunidade, a Maria, de estar aqui com você, a rádio, CCB. Agradeço ao meu irmão e a família dele, que estão sempre ali me apoiando, e isso me ajuda bastante aqui. Agradeço os ouvintes da rádio. E também agradeço aquele pessoal que nos segue no Facebook, que estão lá curtindo, compartilhando, vibrando com a gente. Por sinal, será que eles já estão compartilhando essa entrevista de hoje? Talvez sim, porque foi divulgado, então assim, deve estar bombando lá. Então eu agradeço, muita gratidão por todos vocês. E é muito gostoso, assim, nós aqui, sabe, porque nós somos, eu não gosto de usar essa palavra carente, mas às vezes é ausente, vamos dizer assim, da presença, né? É isso que não é carente nem nada, é uma ausência da presença, né? E quando a gente tem alguém do Brasil que tá passando por aqui, a gente logo fala assim, vamos fisgar, que nem um peixe, lança assim um anzol. Aí pra gente isso é muito bom, porque a gente está compartilhando aqui na Flórida, mas assim, é com o pessoal lá do Brasil também. Então isso é muito importante pra gente, né? Tanto pra nós quanto pra vocês. Então, muito obrigada mesmo por eu poder estar aqui. E hoje aí vocês podem estar aí perguntando. Quem não conhece a Sheila pode estar perguntando assim, tá, mas e afinal, o que ela vem falar um pouquinho aí pra nós? Né? E aí eu trouxe já assim, acho que Deus me ilumina, que às vezes a gente ensaia uma coisinha pra falar, mas de repente muda no decorrer. E quando eu quis falar um pouquinho da comparação do carro, né, dos pneus calibrados para trazer para a nossa vida e trazer um tema que hoje você vem abordar, que muitas vezes a pessoa, eu falo por mim, tá? Quando eu vi essa primeira vez essa palavra constelação, eu falei assim, eu acho que alguma coisa lunática, eu vou pro céu e vou lá passear nas estrelas. Normalmente é assim, né? O primeiro contato com essa palavra, né? Foi essa a impressão que eu tive. E aí, e é engraçado que inconscientemente, eu acredito que eu até tive uma rejeição, tá? Porque eu falei assim, uma coisa lunática isso, uma coisa meio... E depois eu vi que não era nada disso e fui entender e estou apaixonada. Tem um ano que eu fui apresentada à constelação, que legal, sabe? E desse um ano muita coisa tem feito a acontecer, né? E você melhor do que eu vai poder explicar. Então, gente, Sheila, ela é... Eu tenho tanta coisa que você que eu fiquei até engasgada, assim, sabe? Mas eu vou deixar ela também se apresentar um pouquinho, porque ela melhor, ela vai saber descrever tudo que ela é. É um potencial, hein? Fica aí ligadinho e compartilha. Então é assim, eu tenho uma formação em constelação familiar, fiz no Brasil, em Curitiba. Então logo eu terminei, eu fui para a Alemanha e fiz uma supervisão com Bert e Sophie Hellinger, da Hellinger Camp, lá em Bad Reichenbach. Nossa, que chique. E fiz assim alguns também seminários internacionais com Ursula Frank, com o John Garriga, com Thomas Bryson. E foi assim tudo muito importante para você adquirindo não conhecimento, mas prática, experiência mesmo do que é constelação. Então é uma coisa que a gente vai agregando cada vez mais.
É um trabalho muito importante para quem está sendo constelado, é um trabalho importante para quem está participando e também para a gente que está ali fazendo, que estamos sempre nos desenvolvendo, sempre cada vez nos autoconhecendo cada vez mais também. Então é um trabalho muito importante de cura. Uhum. E uma coisa assim que, a princípio, às vezes a pessoa até que nunca ouviu falar, né? O que seria a constelação sistêmica familiar, né? Que esse é um nome realmente que se dá. Sim. Né? Constelação familiar, ela é uma abordagem inserida nas terapias breves, onde se usa pessoas, ou se usa representantes, que podem ser pessoas, podem ser bonecos, podem ser cavalos, almofadas, folhas de papéis, para ocupar um determinado lugar num outro campo sistêmico. E essas pessoas, elas normalmente elas não se conhecem, ninguém se conhece. Só que elas vão atuar dentro do campo sistêmico de outra família. E a mesma coisa acontece com o cavalo, a mesma coisa acontece com os bonecos, é uma atuação de outro representante dentro do nosso sistema familiar. É isso, é interessante, é misterioso, vamos dizer assim, e o resultado é fantástico. É impactante. E o resultado é fantástico, é assim que você fala, uau! Acontece o seguinte, as pessoas quando elas são, vamos pegar o exemplo das pessoas, quando elas são escolhidas para atuarem como representantes, elas são conduzidas, elas são direcionadas por uma ressonância que existe no campo. E essa ressonância, a gente não vê, a gente não sabe. Uma coisa sutil. Sutil. Uhum. Mas ela existe, é como uma lei da gravidade, por exemplo. A gente não sabe, a gente sabe que ela existe, mas não vê. Então, a ressonância é a mesma coisa. Quando o representante ele está atuando dentro daquele campo sistêmico, ele é levado a sentir, a perceber, a pensar, a se movimentar da mesma forma que a pessoa lá daquele campo sistêmico fez ou fez em alguma outra geração. Momento. Exatamente. E isso é muito importante, porque existe esse campo mórfico que acessa memórias e essas memórias acessadas, elas fazem parte fundamental do trabalho da constelação. E quando acontece isso, Sheila, o resultado, que às vezes as pessoas vão em busca, que querem a solução, né, vamos dizer assim, dá para você falar, né, desse resultado, o que gerou isso daí para as pessoas entenderem, quem nunca ouviu falar, nunca participou? Certo. Normalmente é assim, sabe aquela questão lá que você tem, aquela dor, seja física, seja emocional, seja um problema que você tenta resolver de todas as formas e você não consegue? Às vezes, não é um problema teu. Às vezes é um problema do campo sistêmico. Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele diz que 90% dos nossos problemas não são nossos. É do campo sistêmico. Nós estamos emaranhados neles no campo sistêmico. Então é assim, a gente vai com essa dor, com esse problema, fazer uma constelação familiar, e quanto menos se falar do que se sente, menos dar detalhes, melhor. Então você vai dizer, eu tô com uma dor, eu tô com um problema financeiro que eu não consigo sair, ou eu já tentei de todas as formas resolver um problema de saúde, não consigo, está se manifestando em mim, na minha família, enfim, seja ele qual for a tua questão. Aí pessoas então serão escolhidas, se for uma constelação em grupo, para representar, e algo vai se mostrar, uma força maior, algo que está por trás de tudo isso que é aparente, que são os sintomas, ele vai se mostrar. E possivelmente, pequenos movimentos, pequenas frases de cura, que a gente chama, pequenos movimentos que vão para outra direção, vão te curar. E assim, quando você sai dali, você já sai, aquilo já aconteceu. O trabalho da constelação familiar, ele é muito interessante porque ele não é nessa dimensão física. Quer dizer, nós estamos na dimensão física trabalhando com os representantes. Sim.
mas ele acontece na dimensão da alma, como diz Bert. E lá é que as coisas são solucionadas. E isso impacta na pessoa que está fazendo a constelação, nos participantes, em todas as pessoas do campo sistêmico. Os participantes ganham muito, a gente ganha muito, porque todo mundo troca. É uma troca bem, bem importante. Assim. E os problemas, eles são resolvidos, ou eles são compreendidos, ou a gente é levado para um próximo nível, onde aquilo já não existe mais. É uma coisa muito interessante. Nossa, é muito interessante. E, quer dizer, tudo isso começou... E você conta pra gente um pouquinho de como surgiu. A gente já sabe quem é o pai da constelação. Sim. Mas ele agregou, pelo que eu venho acompanhando e já li, ele agregou várias formas de terapia para poder juntar num grupo só, não é isso, Sheila? Exatamente. Bert Hellinger, ele é um alemão, nascido em 1925, teólogo, filósofo, pedagogo. E aí, lá pelas tantas da Segunda Guerra, ele foi fazer um trabalho com a comunidade Zulu na África do Sul. E aí lá ele teve acesso a técnicas, a plataformas de trabalhos que ele não conhecia, que era com a Virginia Satir, as esculturas vivas, com o Milton Erickson, a hipnoterapia, com o Eric Berne, a análise transacional e outras. E aí ele foi usando tudo isso que ele foi aprendendo, ele foi trabalhando com o que ele já tinha e foi trabalhando com isso aí e foi provocando, então, movimentos. No final, chega a ser o que a gente tem hoje como constelação familiar, que é já esse tratamento, já esse processo de cura, e assim, com resultados totalmente práticos, porque Bert ia acompanhando o trabalho que ele ia fazendo e ele ia vendo o resultado. Então, assim, não é algo teórico. Depois houveram campos sistêmicos, depois houveram teorias que embasam a constelação familiar. Que veio a formação, que veio tipo assim, a questão da formação da estrutura toda, né? Isso. Mas até então não, era uma coisa empírica. Ele testava e via se dava certo. E até hoje é assim. Constelação é assim, é empírico, é prático. Não tem muito de... Tem toda uma teoria científica que embasa nos campos sistêmicos, mas é um trabalho totalmente prático para resultados. E, de repente, a gente ouve tanto falar lá, o que seria esse campo sistêmico? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu vou lá, que campo é esse? Aonde que eu estou entrando, né? Então, esse campo sistêmico é bem isso, até que eu já iniciei um pouquinho. Ele é um campo onde o que existe nele é a ressonância. Então, os representantes, eles, quando entram ali, eles são tocados por esse campo, são levados a atuar de acordo com esse campo, e eles são conduzidos por essa memória mórfica que existe no campo mórfico, essa memória que é uma parte fundamental do trabalho em constelação, que vai conduzindo o representante. Esse campo sistêmico, ele é totalmente embasado por Rupert Sheldrake, e é algo assim que existe em tudo. Você sabe aqueles pássaros que você vê, que estão caminhando, que estão voando, e todos eles uma determinada formação. Direção, né? Que às vezes eles vão para cá ou vão para lá. Isso é campo sistêmico. Os peixes do mar, que está todo mundo indo para um lado, daqui a pouco vai todo mundo para o outro. Campo sistêmico. A força gravitacional nossa, do Sol, da Lua, que altera as nossas marés. Campo sistêmico. Isso é campo sistêmico. Então, isso seria, por exemplo, às vezes, vamos tentar colocar numa forma, né, igual você fez a comparação dos pássaros, dos peixes. Isso. Então, quando a gente está dentro de um espaço, dentro de um local, vamos dizer assim, e que a gente age com não com um embasamento, mas com a questão essa ressonância que acontece, dessa energia que acontece ali, e que você move, seria esse campo? Seria exatamente, seria mais ou menos isso. Então, só para as pessoas assim, entenderem, quem nunca participou, eles tentarem fazer uma conexão de o que seria isso, para não achar que é uma coisa muito... Eu estou viajando, eu estou no planeta Terra ou eu estou lá indo para Marte, Amarilis, eles vão me perguntar. Pois é. Não, e constelação é tão interessante, Amarilis, porque a gente fala, conta muito, explica uma porção de coisas,
Mas quando a pessoa vai participar de um grupo, a pessoa participa, ela tem a experiência dela, aí no final do grupo você diz assim, é possível, seria possível eu explicar isso para você antes de você participar? Não. Não. Constelação familiar você tem que experienciar, você tem que ir, você tem que, sabe, você tem que se, tirar um pouco do teu tempo, tem que ir lá e se doar, fazer isso por você, pelo teu campo sistêmico, pelas tuas questões. É muito importante, por mais que a gente explique e fale, ela fica muito teórica. Mas o que acontece quando a gente vai fazer a constelação é que essa ressonância, ela vai atuando no campo. Então, se o representante entra e ele se conecta a alguém do outro campo sistêmico, por exemplo, que teve lá um problema na perna, esse representante, ele vai ter um determinado movimento que é exatamente aquele que a pessoa teve. Exatamente. E é algo assim, às vezes a gente diz, mas como é que isso pode acontecer? Sei lá, religião, espiritismo? Não, não é a ressonância. A ressonância é assim, é como se fosse uma espécie de magneto, você coloca numa mesa, alguma coisa. Se você mover um magneto, você vai mover todos. É um efeito dominó, vamos dizer. Se você mexe uma pedra, pode dar aquele efeito cascata e vir caindo. Exatamente. Então, assim, é meio difícil explicar o que é isso, sem estar fazendo a constelação, mas é algo quase instantâneo. Quando o campo está aberto, é instantâneo, a pessoa se conecta, é impressionante. E mesmo quando alguém olhe e não faça muito sentido, a pessoa, o cliente, aquele que está sendo constelado, ele sente, faz o maior sentido para ele. Uhum. E eu trabalho com constelação, já fiz muitas constelações há em torno de 5 anos, mais ou menos. Então a gente vê assim a diferença do cliente antes, depois, e como constelação também resolve muitas, das mais variadas questões. Eu digo que constelação é bom para tudo. Então assim, a gente vai resolvendo. E eu também já fiz muitas constelações minhas também, né? Claro, já tive que fazer muitas. Comecei como cliente. E os resultados foram, assim, impressionantes. Porque o interessante, Sheila, nesse processo todo, igual você, né, que se torna uma terapeuta, é um processo de cura que não acaba. Sim. Tá? Sim. Porque nós herdamos, desde a nossa fecundação, um processo que começou com a nossa fecundação, mas aí já traz, né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, algo que a gente está herdando. Exato, né? Exato. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer um treinamento, ou eu vou fazer então essa terapia e já acabei, estou pronta. Eu falo por mim, pronta a gente nunca tá. Não. A gente está em busca, né, Sheila? A gente sempre tem como crescer, né? Crescer faz parte da natureza humana. Então a gente precisa crescer. Então a gente resolve uma questão que hoje está pegando, e daí de repente você diz, nossa, mas tem aquilo ali também, não quero mais aquilo, vou fazer isso também, né? Vou resolver isso. E daí resolveu aquilo, vai para uma outra fase. Então é assim, né? Agora, a constelação, ela é algo que ela vai te levando, né? Ela vai te levando para essas soluções. E o que se mostra primeiro, que é aquilo que está mais pegando, aquilo que está mais te afetando, aquele sintoma mais forte, é esse que vai ser trabalhado. Tá, e por que constelação familiar? Então, eu poderia falar só assim, é uma técnica de constelação, sei lá. Sim. Por que veio familiar e é interessante que trazem todo o problema dentro de uma família? Sim. Então, constelação, na verdade, é uma tradução da palavra em alemão, que eu não sei dizer, e que eu não sei se seria, como a gente sempre ouve lá nos treinamentos da Hellinger, que eu não sei se seria a palavra mais adequada, porque nos remete à constelação de estrelas, né? Mas por que familiar? Porque quando a gente nasce, bem como você disse, a gente recebe como herança memórias. A gente recebe memórias por conta do campo mórfico. E então essas memórias, elas vêm, assim, já vêm em seguida da geração anterior, dos nossos pais, depois dos avós, dos tios, e vai indo até os nossos ancestrais lá, bem lá atrás. A gente recebe tudo isso quando a gente chega aqui.
Então, essa constelação familiar é porque a gente está incluído num determinado sistema. Bert Hellinger, ele concebeu 3 princípios que sustentam a questão do campo, que são 3 princípios básicos, né? Que é a hierarquia, o equilíbrio entre o dar e o receber e a pertinência. Por conta que ele chamou, inclusive, esses 3 princípios de ordens do amor. Mas ordem, gente, não é ordens de mandar. Sim. É ordens de organizar. Então, ordens do amor. E por conta desses princípios, ele foi indicado em 2011 ao Prêmio Nobel da Paz. Então, olha como é uma coisa séria a constelação familiar. O criador foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Bom, ele nos reporta, quando a gente fala paz, né, assim, nos reporta justamente uma coisa tranquila, sim, uma coisa que traz, assim, uma harmonia, e um dos princípios dele, questão do equilíbrio, sim, né, e o de dar e receber. Sim, olha que legal quando você pega isso para colocar dentro do... Sim, é muito da sua legal. Vasilha, vamos supor assim. É muito interessante, porque... E assim, até o nome, né? Ordens do amor. Quando você imagina que se ordens é de organizar, aí você pega esses princípios e sente isso, você vê, poxa, lógico, é assim que funciona. Então eu vou falar um pouquinho, se você me permitir, de cada um deles. Com certeza, porque aí a gente vai entender isso daí, é bom, porque é o que eu te falo, quando eu recebi a primeira vez a questão da constelação, eu falei, meu Deus, vai eu entrar agora numa coisa lunática. Então, desses princípios que vão nos ajudar a perceber o que acontece no campo, por que a gente passa por algumas coisas, tentar ser um pouquinho objetiva. Vamos falar do primeiro deles, que é a hierarquia. A hierarquia, bem fácil, que veio antes, tem precedência. Ponto final. Simples assim. Esse da hierarquia, esse princípio já nos conecta, já nos leva diretamente ao nosso papai e à nossa mamãe biológicos. Gente, não é que seja só isso, é tudo, serve para tudo esse princípio, mas é primeiramente papai e mamãe. Então assim, papai e mamãe, você tem que tomar, a gente nem diz receber, a gente diz tomar papai e mamãe do jeito que são, porque são daquele jeito justamente, porque é o nosso pai, é a nossa mãe, então a gente toma aquilo e a gente traz aquela força deles para dentro da gente, e isso é muito importante. Porque quando você faz isso, você, agora adulto, você cresce e pode dar um passo à frente e viver a tua vida. Só quando a gente toma pai e mãe dentro da gente, de verdade, é que a gente pode seguir em frente com o nosso caminho. É uma coisa, é muito lindo, é muito lindo. Porque assim, quando você cresce, você dá um passo à frente e vai viver a tua vida, você não precisa e não deve, sei lá, fazer as coisas como o pai e a mãe dizem. Sei lá, sabe, de repente eles querem fazer uma escolha para você e você não quer essa escolha. Mas você não precisa fazer de acordo com o que o pai e a mãe querem quando adultos, ser crescidos. Porque a vida é muito rica. Então você pode fazer as suas escolhas e viver a tua vida plenamente, mesmo que essas escolhas não tenham sido as escolhas deles. Que não esteja de acordo com o que eles, de repente, pensavam ou querem pra gente. Porque aí você está grande, você está crescido cuidando da tua vida. Mas você vai viver a tua vida em honra a eles. E com eles dentro. É diferente do que hoje, muitas vezes, a gente quer as coisas. Estou falando, realmente, numa fase de jovem, né? Quando a gente está na adolescência e indo pro... Porque a gente quer assim, não, ele não sabe de nada, eu que quero. Aí vai entrar em conflito. Exato. E assim... E aí carrega aquele conflito, aquelas mágoas o tempo inteiro. E olha, gente, conflito com pai e mãe não vale a pena. Vamos tomar papai e mamãe totalmente do jeito que são, sem reservas, sem, mas poderia ser diferente. Não, a gente toma pai e mãe, mas não precisa viver a tua vida de acordo, porque senão a gente fica só repetindo, né? Vamos pensar um pouco. As gerações sempre estariam repetindo a mesma vida já vivida. A vida não quer isso da gente. A vida quer coisa nova. O mundo está em expansão, a gente está em expansão. Então a gente
perante papai e mamãe. A gente é pequena, a gente tem eles no coração, aquela coisa toda, mas cada um vivendo a sua vida. Agora grandes, né? Cada um vivendo a sua vida. Então esse é o primeiro alicerce, né? O primeiro princípio do Bert. Ou, na verdade, não tem uma ordem. Eles são tão importantes que estão todos juntos, isso, né? Isso, é um tripé mesmo, um tripé. Aí, depois tem o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque assim, né, Marilis? Você tá grande na tua vida, você está vivendo a tua vida, papai e mamãe tomados, você plena de pai e mãe. E aí, como é que você vai fazer para crescer? Tem que ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Porque no equilíbrio entre o dar e o receber, que uma relação, seja ela qual for, vai para frente. Aí você diz assim, ah, não, mas eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada. Só eu que dou, então só eu que... Muitas vezes a gente fala, só eu que cedo, só eu que dou. E quando um só cede e o outro só toma, não é uma relação saudável. Não existe uma relação de troca. E isso vai gerar um desconforto, um desequilíbrio no campo sistêmico. Então, a relação nossa com as outras pessoas é sempre de dar e receber. Então, assim, isso não se aplica aos pais e não se aplica aos filhos. Porque a gente toma tudo do pai e da mãe, toma a vida deles. E a gente dá tudo para os filhos. A gente dá tudo. E não tem como equilibrar daqui para trás, né? E nem os nossos filhos com a gente. A gente não tem como equilibrar. Então, você vai equilibrar vivendo a tua vida de verdade, original, daquele jeito que você quer, que você acredita, que você veio para fazer, em honra a eles. Em honra aos ancestrais todos. Eles estão lá torcendo por você, para você viver a tua vida. E aí nós temos o terceiro. Não, gente, é tão legal que eu tô aqui assim, a gente fica encantada porque aí a gente começa a entender quantas coisas a gente faz. Não é errado, mas porque a gente não percebe e não se permite entender isso. Ou de participar de uma terapia, ou de ir em busca de algo, sabe, Sheila? E aí quando a gente começa a entender, a gente olha, igual você colocou, tudo que eu sou, tal, é em honra ao pai e à mãe. Imagina e aceitar eles do jeito que eles são. Exato. E não falar que eles tinham que mudar ou tinham que fazer algo. Não. Então é gostoso. E isso é um princípio bíblico, honrar pai e mãe. Sim. Só que quando a gente aprende lá o honrar pai e mãe, é como uma coisa meio imposta. Vamos decorar os 10 mandamentos. Tipo assim. Então a gente não fez entender o que é os 10 mandamentos. Um deles é o honrar pai e mãe. É a gente decorar. Sabe, uma coisa meio assim, meio imposta. E quando a gente agora, quando você está falando tão honrar pai e mãe, tomar eles aqui, mas eu ter a minha vida, faz outro sentido. Até vou me permitir contar algo aqui em relação a pai e mãe. Eu tenho 3 filhos, daí eu tenho um filho caçula, que aos 14 anos ele começou a fazer Muay Thai. E aí, Muay Thai, assim, é um esporte mais agressivo. E eu não queria que ele fizesse Muay Thai. Aí eu não quis, deixei de castigo, daí não comprava roupa para ele fazer, o calção, aquela coisa, tinha que tirar o dinheiro da mesada, e ele continuou fazendo, e eu não queria que ele fosse fazer outra coisa. Queria que ele fizesse outro tipo de trabalho, outro tipo de esporte, enfim, mas ele continuou. Independente do que eu queria para ele, do que o pai dele queria para ele, ele continuou. E hoje, ele é um lutador de Muay Thai profissional, ele é um lutador de Muay Thai profissional, ele tem uma academia, é uma pessoa que luta pelo que ele quer, é um super guerreiro, e assim, ele faz tudo isso, e quando eu olho para ele fazendo aquilo que eu não queria lá no início que ele fizesse, eu me encho, sabe? Eu cresço, eu fico grande, eu fico plena, porque ele está fazendo o que ele quer. E quando uma mãe e um pai vê o filho fazendo o que ele quer, ele sabe, não, eu tenho tesão por isso. Eu vim para fazer isso, então eu vou fazer isso, porque a vida oferece isso também para ser feito. Então é muito legal, porque a gente, como pai e mãe, a gente cresce e fica fortalecido com a decisão do filho de seguir o caminho dele.
E eu também tenho uma experiência desse jeito também, que é uma coisa que eu também não queria que eu... Não é que eu não queria, eu falava assim, mas pra que tá fazendo isso? E a primeira vez que eu fui, que é a questão de música do meu caçula também. Esses caçulas. E quando eu fui assistir aqui, tem aquela questão de banda, no high school, que é o March Band. Quando eu fui assistir a primeira vez, não entendi nada. Ainda falei assim, o João Paulo com esse calorão que é aqui da Flórida, tocando bumbo. Ai, meu Deus. Que era a parte de percussão, porque é o instrumento que ele toca. Aí eu falei assim, não tem juízo. Em calor de meio-dia, o menino pingando, tocando isso. Aonde que você já se viu isso? Sim. E eu falei isso pra ele, eu falei, nossa, eu não entendi nada. Ele falou, mãe, você não entendeu? Eu falei, entendi nada, tudo vocês dançando, tudo vocês tocando, não entendi nada a primeira vez. Mas hoje, é o que você falou, quando a gente vê que ele continuou, que ele seguiu, a gente sente de orgulho porque inconsciente ou consciente, a coragem que a gente também passou para eles, né? Mesmo a gente não querendo que eles seguissem aquilo. É interessante porque mesmo sem a coragem, assim, a vontade, mas eu acho que no fundo a gente impulsionou. Eu acho que nós somos pessoas, assim, bem importantes nesse sentido, os pais, né? Todos os pais, quando eles conseguem perceber que aquilo é o que o filho quer, e sabe, deixa o filho viver a vida dele. Cada um tem a sua vida, deixa o filho viver. E isso mostra também no filho uma maturidade, porque para um filho fazer determinadas coisas, ele tem que ter tomado pai e mãe, senão ele não tem força. O filho enfraquecido, o filho não cresce, fica perto da pai e mãe, fazendo e agindo de acordo com o papai e mamãe. Para o filho poder fazer algumas coisas, ele tem que ser crescido. E para ele estar crescido, ele tem que ter tomado pai e mãe. Então nos enche de orgulho. Com certeza. Nos enche Aí a gente, hoje, eu entendo muito o processo todo da constelação, trazer dentro da vida familiar, dentro do meu contexto, sabe, Sheila? Uma questão assim de estrutura, da organização que talvez ele coloca como princípio, que aí você entende essa organização de como isso é importante, a gente conhecer isso daí e saber o nosso papel. Exatamente, cada um ocupar o seu lugar, é bem isso. Quando você ocupa o teu lugar, sabe, para começar, você não fica emaranhado com nada lá dos ancestrais. Ou se você fica, você vai se tratar e vai resolver a questão. E você ocupando o teu lugar, isso passa força para os filhos, porque normalmente eu digo assim que quando a gente constela, a gente está resolvendo também as gerações futuras, que já não vai estar passando por problemas que a gente passou, né? Sim. A gente já vai estar mudando a forma de pensar, o ponto de vista, já vai trazer o equilíbrio, que é o que ele coloca, e consequentemente o futuro, que seria as novas gerações, a gente já vai estar com outra forma de pensar. Então, a Liberty Hellinger fala da hierarquia, falou também entre o dar e o receber, o equilíbrio, e aí nós temos a pertinência, que é o outro tripé, né? A outra ponta do tripé. Então, o que diz a pertinência? Para você merecer, para você estar num campo sistêmico, basta você ter nascido. Você nasceu na tua família, esse é o teu lugar. Eu nasci na minha família, eu não preciso fazer mais nada, é o meu lugar. Cada um tem o seu lugar na sua família, no seu campo sistêmico. E assim, hoje, a gente até consegue entender bem isso, consegue ver melhor, sentir melhor. Mas vamos voltar um pouquinho, sei lá, 100 anos atrás, menos 50 anos atrás, onde a mulher tinha que casar com um determinado homem, se não casasse ela era expulsa. Tinha todo um padrão para seguir um ritual. Exatamente. Né? Onde se a mulher engravidasse, não fosse casada, ela era levada, conduzida talvez para outra cidade, e lá o filho dela tão logo nascesse, era tirado e era doado para uma igreja, e era doado para não sei quem. Então, assim, hoje é fácil a gente entender essa pertinência, realmente eu pertenço aqui. Mas a gente tem no nosso campo sistêmico memórias que são acessadas quando fazemos constelação, que trazem tudo isso. Trazem as crianças que não foram reconhecidas, os amores que não puderam ser vividos, as pessoas que foram excluídas. E exclusão é uma das grandes causas de problemas que a gente tem na nossa vida. A gente se sente rejeitada, a gente não entende por quê. Exatamente. Aí a gente tem hora que chega num medida que fala assim, mas parece que todo mundo não gosta de mim.
Exatamente. E por que, vamos pegar esse exemplo tão bom, por que essa rejeição? Por que você não aguenta alguma coisa? Por que você já sente dentro de você? Por que você já vai para um papel de vítima? O que está acontecendo? Será que é teu mesmo? Será que você não está emaranhado lá com alguém do passado que realmente recebeu isso, vivenciou aquilo? Exato, que a gente exato. traz? E por que a gente traz? Segundo Bert Hellinger, a gente traz isso, a gente vivencia isso por amor. A gente tem um amor tão grande pelas pessoas do nosso campo sistêmico que a gente quer que essas pessoas sejam acolhidas, que essa energia seja vivenciada. Então a gente acaba repetindo o destino de alguém lá de trás. Então, assim, é muito importante essa constelação, porque isso vem à tona. Entender o que é essa técnica e como que ela funciona dentro da gente. Isso que é o interessante. Você sente. Quando você faz uma constelação, você sente. Você entra sem saber nada. Você sai sabendo tudo. Gente, porque é uma experiência ali forte. E o Sheila, e você tá aqui só por uns dias. Gente, Sim. ela veio assim com um monte de coisas acontecendo. Tem até uma coisinha que eu sei que ela já participou, mas vamos falar um pouquinho pro público também. Foi um grande evento que você participou, com um baita de um coach, que todo mundo fica fantástico, encantado com ele, que é o Tony Lopes, que você participou do PW, né? Do PW. Nossa, aquele cara lá, gente, meu Deus! É como ele diz, a vida nunca mais será a mesma. A gente é levado para um nível de excelência. Claro, tem que ser desenvolvido, mantido, a gente tem que fazer uma porção de coisas, porque as coisas não são assim no automático. Não, e o pessoal acha que, vamos supor, você, ou às vezes outras, nossa, como que acontece com você? Não, não é. É um exercício, é a organização, é a disciplina, é você determinar, levantar de manhã e falar, ah, não, hoje meu dia vai ser ótimo. Vai vir os contratempos, vão. Mas o que a gente faz? Tá sorrindo, tá com alegria, tá feliz e vamos conduzir. E vamos viver essa vida, porque a gente só tem ela. Então a gente tem que viver assim, da melhor forma possível, o tempo todo, e focando no que a gente quer, né? Focando no que a gente realmente quer. E isso o Tony Robbins, ele traz uma forma muito forte pra gente. No primeiro dia do PW, você também fez, né, Marília? Sei lá. Gente, vai fantástico. Tem o Firewall, que é caminhar sobre as brasas, né? Aí você pensa assim, ai, Sheila, sei lá, tô meio nervosa, tô meio assim de fazer uma entrevista. Que nervosa o quê? Você caminhou sobre as brasas, guria, vai fazer isso. Não é assim. É uma experiência fenomenal esse Tony Robbins. E assim, tudo na vida, eu falo, se você se permite, se você se abre, é igual você está falando até da constelação, você faz acontecer. As coisas acontecem. Você tem a intenção e você age. Exatamente. O agir, às vezes, é só você se permitir. Não precisa pegar grandes coisas, sair caminhando, fazer. Não é? É só você se permitir a olhar, a pensar, a perceber as coisas. Sabe, às vezes dá aquele passinho que é tão desconfortável no começo, né? Sim. Ai, que a gente não quer, que a gente diz, ai, não vai dar certo, eu vou ficar por aqui na minha zona de conforto, que é melhor. Mas quando você dá um passinho, quando você faz algo que te incomoda, que é desconfortável, que às vezes é uma escolha lá do papai e da mamãe, que você não quer mais fazer essa escolha, enfim, você está crescendo. Então a gente acaba ampliando o mundo interno e com isso o mundo externo, né? Muito bom. E muda isso. E faz uma coisa, mudar tudo isso. Exatamente. Sheila, nesse período que você veio para fazer esse treinamento, né? E você está aqui também por causa de família também. Aproveitei, rapidei, ela já está aqui na rádio. Mas a gente não pode ter esse prazer da gente ter uma constelação com você que não? Ai, certeza! Você que está aí ligadinho, quem é da Flórida aqui, aproveita. Certeza, eu tenho assim um grande objetivo de fazer mesmo uma constelação, porque eu acho que vai ser uma coisa muito importante para todos nós. E aí assim, a pessoa, é bem como eu te falei, a pessoa vai entrar sem saber o que é, mas vai sair sabendo tudo, vai entender tudo, vai perceber tudo. Então o mundo da percepção, a percepção vai ampliar bastante.
Então, no dia, acho que é 30 de novembro, né? A gente vai confirmar e pode deixar que eu vou colocar tudo ali abaixo da entrevista. Então, Isso. tem uma data prevista já dia 30 de Dia novembro. 30 de novembro, possivelmente às 19 horas, nós vamos confirmar depois, vamos confirmar o endereço, um espaço super legal que a gente conseguiu aqui, que dá para fazer um trabalho muito bom, ele é bem confortável e muito bem localizado, então acho que todos vão gostar desse espaço também. E eu, assim, eu digo para vocês, venham participar, venham fazer a constelação, venham conhecer, porque é uma coisa que você vai estar fazendo para você, mas não é só para você. Todo o teu sistema familiar, seja dos teus ancestrais, como seja da tua geração futura, eles agradecem, porque está todo mundo junto. Quando eu chego aqui, eu não estou sozinha. Estou com papai, mamãe, todo o meu campo. Quando a Marília está aqui, ela não está sozinha, está com papai, mamãe, em todo o campo. Então isso fica muito ampliado, isso fica muito forte. Então se dê essa oportunidade. Venha fazer constelação. E, nossa, você no que você estava falando aí, Sheila, eu senti, foi tão engraçado, que você falou, né? A gente está aqui com o papai, com a mamãe, tudo aqui. Sabe, uma presença muito forte que veio, que eu sinto que isso eu herdei da minha avó. Sim. Tem muita coisa que eu vejo que me reporta a minha avó purinha. Sabe? E aí hoje agora a gente consegue entender isso daí. É uma coisa tão bonita, né? Isso acaba tendo um valor tão a grande, coragem, né? como você falou, a questão da gente criar a nossa vida, da gente ir pra frente, isso, sabe? Mas algo que você traz de alguém, sim, tá? E que você se impulsiona. Exatamente. Sabe? Então, assim, muito. Que na hora que você falou, sabe o que você sente assim? Que eu acho que eu tô aqui hoje, tudo que eu agradeço muito ao meu pai e minha mãe. Sim. Mas como eu também fui criada com os avós, desde pequenos, né? Porque meus pais eram uma história que moravam na fazenda, então eu fui para casa dos meus avós por causa de questão de estudo e tudo. Sim. Então eu tive muita influência, né, dos avós. Então tem hora que eu vejo assim, eu lembro da minha avó, é como se eu estivesse fazendo certas coisas, que eu falo, nossa, eu parece que a avó tá aqui. Às vezes a gente tem isso, né? Eu me pego fazendo, às vezes, movimentos e respondendo alguma coisa que eu olho pra mim e digo, meu Deus, é minha mãe fazendo coisas, é minha mãe agindo. Porque a gente vai reconhecendo essas influências. Mas esse trabalho de constelação, essa questão com a avó, é algo tão forte. Porque quando a gente pensa na avó, já vai um pouquinho mais para trás, bisavó, trisavó, enfim. Esses ancestrais, eles passaram por tanta coisa, eles fizeram tanta coisa, eles passaram, sabe, por conflitos, por guerras, por fome, por dificuldades que a gente aqui hoje, a gente não tem. Mas eles passaram por tudo isso e por conta deles terem conseguido passar, a gente está aqui. Então quando você sente isso fica tão forte, isso vem com uma força tão grande, a vida deles todas vem pra cá. E você tá aqui, com eles aqui dentro, e você tá vivendo, e você tá levando isso pra frente, e é isso que a gente vai passar pros nossos filhos, que vão passar pros nossos netos, pros nossos bisnetos. Então, essa força dos ancestrais toda, ela tá dentro da gente. A gente é o ápice, aqui, nesse momento, do nosso campo sistêmico, do que tá pra trás. Tudo que está para trás, tudo, está aqui, está concentrado aqui. Então a gente é uma concentração. Pensa na força que você tem. Nossa, realmente, gente, olha, isso é muito bom. Ô, Sheila, então você ainda fica aqui até o dia 30, então a gente vai ter, já está mais ou menos já tá marcado. Gente, olha, não perca. Vai ser no dia 30, isso, porque daí eu estou voltando já no comecinho de dezembro para o Brasil, tenho lá meus compromissos. No próximo ano quero ver se venho umas 2 ou 3 vezes para a Flórida para fazer algumas coisas. E aí sempre estarei aqui. Olha que chique. Mas aí assim, agora faremos no dia 30 de novembro. E gente, fica o convite. Se entrega que vale a pena. Se permite que vale a pena. Sabe, se permite. Mesmo que você não conheça, não sabe. Ou a primeira vez que eu fiz, Sheila, foi através de desenhos. Ah, sim. Porque nós estávamos num treinamento, já nada a ver. Uma senhora chegou junto, estava na equipe junto, e ela pegou e conversa, ela me fez umas perguntas.
E falou assim, você conhece constelação? Aí foi quando foi a primeira, assim, uma das primeiras vezes, né? Aí eu falei, não. Ela falou, você quer um minutinho fazer? A gente tinha um horário pro banho, pra gente se ajeitar, fazer um coffee break, um banho e voltar. Ela falou assim, então numa sala do hotel aqui que eu faço com você. Aí eu falei, nossa, o trem é rápido, eu pensei, não é rápido assim. Mas foi muito bom, porque apesar de estar só eu e ela, e aí eu fui fazer através de desenho, mas já deu uma, assim, uma movimentação. Eu vou dizer que naquele primeiro momento foi uma movimentação de o que era isso e como que eu estava me projetando e onde que eu estava naquilo ali. Sim, isso é muito importante porque normalmente na primeira constelação que você faz, você acaba vendo aonde você está, para quem você está olhando, que lugar você está ocupando. E grande parte das vezes a gente não está ocupando o lugar da gente. A gente está num outro lugar, fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver com a gente mesmo. E eu faço muita constelação com bonecos também. E é muito interessante, porque o resultado é o mesmo. Você tem o mesmo resultado. Às vezes até para mim, eu quero, sei lá, estou na dúvida entre vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Aí já constelo com bonecos, porque daí já vou saber o que é o melhor, o que vai estar de acordo com aquele movimento, para onde aquele movimento vai estar me direcionando. É muito legal, muito importante. Nossa, gente, então, olha, a gente está com esse presente aqui, sabe? Uma pessoa especial, eu vou dizer que eu tô pertinho dela aqui, eu quero estar aqui no dia 30, com certeza. Vamos poder, como se diz, debulhar mais aqui dentro, descascar mais, sabe? E se permitir. Sabe, venha se permitir, é uma oportunidade. E o Mais Saúde, assim, ele traz isso tão claramente, que é o que eu trago, às vezes, tanto do cuidado da parte física, né, da que a gente precisa, quanto da parte emocional, do campo sutil que você sente, se sente rejeitado e não sabe por onde. Se sente que ninguém gosta de você, que é um mal amado, não sabe por onde. Exato. Por que eu só ajudo e não recebo nada? Por que eu tô tão frustrado? Por que eu não atinjo o meu objetivo? Por que para mim as coisas demoram tanto? Ou nem acontecem? Ai, todo mundo na família, ou todo mundo, os amigos conseguem e eu não consigo. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tá pegando. E o gostoso é você se permitir a conhecer a sua própria história, conhecer você, sabe? É um presente, você é um presente. E que presente é esse que você quer dar para o outro e quer dar a si mesmo? Exatamente. Você já pensou qual o presente que você embrulharia para dar seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo? E a você? Que presente que você quer dar a você? Pensa nisso, porque é muito importante. Verdade. Então, seja qual ele for, sabe, a terapia que a pessoa possa escolher, né, Sheila? A gente hoje trouxe uma terapia, uma técnica aqui, mas justamente é a questão do desenvolvimento, é a questão da sua qualidade de vida. Isso que é o importante. Isso que é importante, é seguir em frente e ir pra frente. Sabe, com certeza. Sheila, a gente fica aqui assim... Gratidão. Eu é que agradeço muito, Amadilis, você, agradeço os ouvintes, agradeço novamente ao meu irmão e a família dele. Você não tem noção como a minha vida aqui na Flórida é fácil, porque eles são pessoas muito especiais, estão sempre se doando. E agradeço ao pessoal novamente da rádio, do Facebook. E olha, fica aqui novamente o convite. Venha participar no dia 30 de novembro. Tá. Uma coisa que às vezes as pessoas podem estar ou ao vivo agora no ar, ou então mais tarde. Um telefone de contato enquanto você está aqui. Sim, eu tenho telefone, mas eu não sei o número de cor. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar... A gente vai colocar escrito lá tudo, como entrar em contato com a Sheila. Podem me ligar também, quem quiser me ligar, através do telefone 754-366-0336. Porque eu também tenho o contato da Sheila e a gente pode estar passando para você. E você fica ligadinho, porque nós vamos colocar tudo lá, depois é só acessar e de novo e compartilhar o programa de hoje, né? Obrigada, gente. Um beijo bem grande, bem carinhoso para todos vocês. Espero vê-los em breve e que a vida de vocês seja muito rica, cheio de crescimento, sempre para frente. Porque nós fomos feitos para crescer, evoluir. Então, temos e ser feliz. Sabe, eu acho que isso daí
É o principal. A gente veio e a gente tem que ser feliz. Verdade, verdade, Sabe? verdade. Não importa se você tem muita coisa, se você deixou de ter. Isso não é o caso. É você ser feliz, é você amanhecer e falar, sou feliz no dia de hoje. É isso mesmo. Gratidão sempre, né? Com certeza. Gente, então, mas você vai ficar aqui até eu terminar aqui um pouquinho, que eu só vou fazer o fechamento. Tá. Quero lembrar mais uma vez, no dia 17, faltam 2 dias para o nosso jantar de gala. Você pode estar perguntando, como eu posso fazer para adquirir esse ingresso? É só você entrar em contato comigo, entrar em contato pelo Facebook, está disponibilizada a venda também online, então não perca essa oportunidade. Eu sei que estava com pouquíssimos lugares, você não pode ficar fora disso. Mais uma vez agradecer aos nossos colaboradores, porque sem você nós não estaríamos aqui. O Centro Comunitário, tanto a rádio, tudo em especial a você. E quem ainda não é um colaborador, venha fazer parte, venha conhecer o projeto. Nós temos as nossas feiras de saúde, nós temos o consulado, que muitas vezes o advogado está aqui sempre dando uma orientação. Nós temos atendimento psicológico também. Então, várias outras. E o programa Mais Saúde sempre também está aqui, ó, apoiando e dando dicas e trazendo pessoas aqui. Então, não fique fora. Venha participar conosco. Venha fazer parte dessa grande família, tá? Então, desejo que vocês que tiveram os ouvintes até agora, agradeço realmente a participação de vocês e quem esteve com a gente no live do Facebook. A gente volta aí, próximo programa, semana que vem a gente está no ar de novo. Um beijo para você, uma boa noite e fica com Deus. Beijo. Beijo, tchauzinho.